O eixo de formação de novos empreendedores sociais e culturais contará com mais de 60 atividades focadas em diferentes áreas dentro do assunto ao longo de 2018, trazendo diferentes abordagens feitas por diversas empresas e profissionais do segundo e terceiro setor. Uma ferramenta do marketing que possibilita a construção de um negócio de forma consistente, prevendo rotas de colisão. Até onde isso é importante para quem empreende? O planejamento estratégico e marketing. Para que serve este plano de voo? Vamos ouvir o que tem a dizer os nossos convidados desse segundo painel. Eu vou convidar para vir ao palco Daniel Diniz, vice-presidente de estratégia da Isobar Brasil, a pioneira e mais premiada agência de publicidade interativa do Brasil. Por favor. Carlos Giusti, sócio da PwC Brasil, responsável pelo desenvolvimento de projetos de estratégia e transformação digital. Eduardo Pedotti, sócio da BenTV Investimento Social, que atua no impulsionamento de negócios sociais no Brasil. E, por fim, Tonico Novaes, diretor-geral da Campus Party Brasil, o maior acontecimento de tecnologia, inovação, criatividade e cultura digital do mundo. Bom, Daniel, eu deixo com você agora. Tá joia. Ok. Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, pelo convite, por estar aqui, por estar mediando aqui essa mesa com pessoas competentes e pessoas realmente muito relevantes para a disciplina, tá? Nosso objetivo aqui é falar um pouco de estratégia, né, que é uma palavra estratégia, né, tropa de elite, estratégia. Nós vamos falar um pouco sobre isso e alguns aspectos relacionados não só à disciplina, mas o como essa disciplina é parte fundamental da cultura do empreendedorismo, né? Começando falando um pouco sobre a visão de estratégia, gente. Muita gente entende estratégia de uma forma complexa, algo que tem que ser feito de forma extremamente técnica. Mas, no fundo, estratégia, na minha opinião, são 3 coisas. Estratégia é simplesmente se você sabe aonde você quer chegar, ok? Quem não sabe aonde quer chegar, fica difícil desenvolver uma estratégia, porque a estratégia é o que vai te levar. A segunda pergunta que pouca gente faz quando a gente pensa em estratégia, em um aspecto mais macro, é se você realmente consegue chegar aonde você quer chegar, ok? Você pode até pensar assim, bom, eu quero desenvolver a startup, a maior startup do mundo. Não tem problema. Você vai trabalhar aí para desenvolver a maior startup do mundo. Mas você sabe em quanto tempo você vai conseguir desenvolver? Não é melhor você pensar que para desenvolver a melhor startup, a maior do mundo, no curto prazo você precisa dividir isso em etapas e você tem que entender qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta, para você pelo menos conseguir chegar na primeira, para depois chegar na segunda, e não tentar saltar a escada do degrau 1 para o degrau 15, porque dificilmente você vai conseguir, vai cair no meio. Tá? Então, além de você entender aonde você quer chegar e se você consegue chegar, porque se você não conseguir, você vai ter que dividir para chegar, né? Estratégia também é qual é o jeito mais fácil de chegar. Ok? Então, para chegar lá, você vai gastar muita energia. E a estratégia bem definida é aquela estratégia que faz você chegar mais rápido, com menor gasto de energia, com menor gasto de dinheiro. Tá? Então, essa é um pouco uma introdução para a gente entender que, no fundo, é um pensamento a estratégia. É um jeito de pensar. E pegando esse gancho, a gente estava conversando um pouco mais cedo, eu trabalho há 20 anos com estratégia.
E acontecem umas coisas muito interessantes para quem trabalha com isso e acaba tendo esse olhar, né? Trabalhei muitos anos para a Visa e estudava muito finanças pessoais. E a gente ficava intrigado como o brasileiro não consegue pensar nem as suas finanças. Ele não sabe nem... A maior parte dos brasileiros não consegue desenvolver um planejamento de finanças pessoais, de aposentadoria. Quando eu vou fazer entrevista de emprego, quando as pessoas vêm fazer entrevista de emprego comigo e sentam na mesa comigo, a primeira pergunta que eu faço para elas é: tudo bem, tudo bem. Aonde você quer chegar na sua carreira para saber se eu posso te ajudar? Então, assim, você está aqui sentado na minha frente, querendo trabalhar na empresa que eu trabalho. Eu vou ser o seu chefe e eu estou aqui para te ajudar. Então, eu preciso saber onde você quer chegar na sua carreira. O que você quer? Acho que 96% das pessoas não sabem responder essa pergunta. Nós tivemos aí um problema grave de distribuição de combustível no Brasil, e aí se levantou a ideia, por que a gente não tem ferrovia, né? Não tem ferrovia porque a gente não planeja ferrovia. Não planeja. Então, vou começar essa pergunta para vocês. A minha primeira pergunta é a seguinte: eu acho, e aí é uma hipótese, que planejamento não é parte da cultura brasileira. O que vocês acham a respeito? Carlos, você pode começar comentando isso. Bom dia, Daniel. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado ao Nibes, ao Bruno, time todo. Daniel, acho que você está coberto de razão. Essa é uma grande verdade. Você citou ferrovia. Vou dar um exemplo um pouquinho mais antigo, mas muito em linha com isso. Talvez alguém aqui, ou os mais antigos, lembrem da história da rodovia dos 100 dias, que foi construída na década, ou pretensamente construída na década de 60, 70. E nós, governo militar, nós vamos construir uma rodovia em 100 dias. Pô, baita desafio de planejamento, era um negócio fantástico. Eles pararam no meio porque eles esqueceram de considerar que tinha que atravessar o Rio Paraná. E era uma ponte gigantesca que não dava para construir na época, não tinha recursos para isso. Enfim, a rodovia dos 100 dias está lá parada na beira do rio até hoje, há 40 anos, mais ou menos. Ninguém lembrou que tinha um rio no meio. É mais ou menos isso. Mas, assim, tirando a piada de mau gosto, infelizmente, do caminho, a gente percebe dessa maneira também. E a gente vê isso na mídia de maneira bastante constante, né? Os veículos mostrando, tentando educar, ou mostrando o quanto as pessoas se endividam graças a uma taxa de juros X, ou enfim, uma incapacidade de organizar suas finanças. E a gente estava conversando um pouquinho lá fora, isso tem de alguma forma a ver um pouco com a história econômica do próprio país. De novo, quem é um pouco mais velho lembra de dobrar o seu salário todo mês, né? Quando a gente era CLT, você olhava e falava: nossa, eu ganhava 10, no mês seguinte eu ganhava 20, cara, como eu tinha aumentos fantásticos. Não, eu estava perdendo provavelmente 20% a 30% em relação à correção inflacionária. Quer dizer, fica muito difícil você se planejar pessoalmente, na sua vida pessoal, com uma economia inflacionária absurda. Você recebe o seu salário e corre para o supermercado, porque se você esperar 10 dias, você não consegue comprar a mesma quantidade de comida que você precisa para sustentar a tua família durante o mês. Então, acho que, de alguma maneira, isso criou uma cultura do imediatismo, do como é que eu resolvo agora, o hoje, como é que eu mato o meu amanhã. Isso passa, de alguma forma, de uma geração para outra. Eu acho que o modelo econômico brasileiro, e aí o Fábio estava falando bastante do sistema bancário, em que tem uma lógica invertida sobre cálculo de juros e spread, ajuda a não construir essa cultura, porque em países civilizados, onde você tem uma análise de crédito baseado em histórico positivo, ou seja, quanto maior a recorrência e a assertividade no pagamento, não interessa se eu financiei algo de R$10 ou de 10 milhões, se eu pago, se eu quito, se eu cumpro os prazos dos boletos, eu crio um score positivo. O Tonico deu um bom exemplo, é o cálculo do seguro, né? Se eu não bato o carro, o meu seguro no ano que vem é mais barato. Quer dizer, quando você convive com uma regra econômica que dói no teu bolso, em que estimula você a se programar e a se organizar em relação ao crédito que você consome, você naturalmente está se educando financeiramente.
né? E isso não é praticado não só por uma questão de regras econômicas, por uma questão de história da dinâmica econômica do país, mas também porque a escola, de uma maneira geral, não fomenta esse tipo de educação na gente, né? Tem uma... O que me fez me tornar um estrategista foi uma frase do Peter Drucker, que fala que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? Então, de alguma forma, o que a gente está tentando falar aqui é que, apesar das intempéries aí de toda a cultura, ou de todo o governo, de todo o cenário que a gente trabalha aqui, acho que a gente tem que, de alguma forma, absorver essa ideia de que a gente pode, através do desenvolvimento da estratégia, pensar o futuro e construir um futuro da maneira como a gente imagina. Então, acho que é uma questão de mentalidade, né? E aí eu queria trazer um pouco mais para a prática. Eu trabalhei muito tempo para a Audi, né? A Audi Internacional. E a Audi tem um plano para o futuro, que ela, obviamente, entendeu o cenário futuro da mobilidade, e ela, de alguma forma, entendeu que talvez as pessoas não vão ter mais carro, não vão comprar carro. Então, ela está desenvolvendo um modelo de negócio onde, provavelmente, nós vamos, igual você assina TV a cabo, assina a NET, né? Você vai assinar a Audi no mundo inteiro. E aí, aqui em São Paulo, vão ter Audis espalhados por vários lugares, você pode pegar, dirigir, deixar. Mas eles estão trabalhando também numa frente de inteligência artificial, onde o carro que vai ser dirigido, né, o dirigido, a legislação precisa colaborar com isso, mas de alguma forma você fala assim, por favor, Audi, amanhã, 8 horas da manhã, no Brooklyn, que é onde eu moro, você para aqui na porta da minha casa que eu estou indo para o trabalho. E aí eles estão somando esse modelo de negócio com esse tipo de serviço de tecnologia para tentar sobreviver no futuro, né? Então, eles têm uma estratégia que vai até 2030. Então, uma estratégia bem definida e que eles consideram capazes disso. Queria perguntar para o Eduardo, ele que é uma pessoa que vê estratégias o tempo inteiro, ou lida com empresas o tempo inteiro, que vão oferecer, ou pelo menos ideias para ele, o que ele considera uma empresa estrategicamente bem planejada? Quando ela vem falar com você ou vem vender uma ideia para você, e obviamente eu acredito que olhar a estratégia dela é muito importante, quais são os fatores que fazem aí dessa ideia ou dessa empresa estrategicamente bem feita? Bom dia, obrigado por estar aqui, pela oportunidade. Não existe, né, uma resposta única, existe aí acho que uma abordagem um pouco mais completa, que é o que a gente gosta de olhar, né? Então, quanto você ter uma estratégia, ela está linkada desde você ter uma ideia bem estruturada, como você entender toda a estrutura que você precisa para isso, quanto você precisa entender o mercado que você está atuando, né? Então, eu acho que e também entender qual é o extrato de negócio que você está atuando, né? Então, a BMTV é uma empresa que nasceu para ajudar o desenvolvimento de negócios sociais no Brasil. Então, entrou para complementar uma diversidade de modelos, entendendo que a gente tem uma diversidade de problemas e uma diversidade de empreendedores e projetos. Então, cada um vai ser mais adequado para um tipo de modelo. Então, o negócio social, no caso, tem um foco claro de resolver um problema socioambiental, trazer aí a eficiência das empresas com um propósito muito claro. Especificamente nesse modelo, é uma empresa lucrativa, porém todo o lucro é reinvestido no negócio. Ele tem um drive de causar um impacto. O lucro é o meio e não é o fim. Então, a gente acaba pegando um perfil de projetos mais específico. Então, às vezes, quando está numa discussão em que se fala ou do Uber ou do Watson, estamos falando de um outro nível. Quando a gente está falando de um nível menor, é uma estrutura diferente, porém o conceito de estratégia tem que ser o mesmo. Então, como é que você faz essa adaptação, ou essa adequação? Então, quando a gente recebe um projeto,
na verdade, normalmente ele vai estar mais forte de um lado e vai estar mais fraco de outros. Outro vai estar mais forte de, né? Então, como que a gente entende essa composição, essa coerência de um projeto? Então, eu vou olhar o alinhamento do propósito com a proposta que ele está fazendo. Eu vou olhar o modelo de negócio que ele está escolhendo. Ele pode ter um modelo de negócio desde uma ONG, como um negócio social, como uma startup. Eu vou olhar qual que é a estrutura do time que ele está formando, o quanto que ele se entende, quais são os pontos positivos que ele tem, mas o quanto que ele sabe os pontos negativos que ele tem. Opa, deixa eu trazer um parceiro aqui que eu preciso compor esse meu time. O quanto que ele está olhando para o mercado, o quanto que ele está entendendo o contexto que ele está atuando. E esse contexto está muito vinculado lá em cima com o propósito dele, né? Como a Mauri colocou bem assim, qual que é o meu problema, né? Qual que é o problema que eu estou atuando? Então, como é que esse meu desenho ou esse meu time está adequado para isso? A minha estrutura está adequada para isso? Qual que é a minha estrutura de números, né? de projeções? E os números não são simplesmente, eles são o reflexo de toda essa análise que você está fazendo do mercado, e o quanto que você também tem uma parte legal, uma parte estatutária que está adequada para isso. Então, esse processo mais completo e principalmente mais coerente, que para a gente é importante. E a gente tem uma proposta de... A nossa avaliação não é tá bom, tá ruim, próximo. É como que a gente entende, como que a gente traça junto com eles, propõe uma jornada de amadurecimento, que a gente chama, como é que eu identifico para cada um desses pontos qual é a nossa visão, e a gente discute para ver se ele também entende disso, e como é que ele vai evoluir e construir o seu plano estratégico, mas não é montar número. O número é o fim da linha. Como é que ele está fazendo todas essas análises, e isso está contribuindo, inclusive a gente tem, né, uma ferramenta muito importante para a gente, que é desenvolver uma teoria de mudança. O quanto que você discutir isso vai te ajudar a efetivamente montar um plano estratégico, que aí essa não é uma coisa impossível, e sim poder abordar cada um desses pontos e principalmente correlacionar. Essa equipe tem que estar de acordo com a minha infraestrutura, com o problema que eu quero resolver, com o beneficiário, com o meu cliente. Então, como é que você monta essa ferramenta de uma maneira completa? E essa ferramenta, no fundo, ela te dá um poder de simulação, de plano de voo, como é a proposta dessa nossa conversa, né? Então, quando você monta um plano de negócio, a única certeza que você tem é que não vai dar aquilo, não vai acertar. Tem tantas variáveis, mas o quanto mais você consegue pôr essas variáveis, você monta um plano, revisa, ajusta, então ele vai e inclui novas variáveis. Então, quanto ele está te dando uma ferramenta para você ir no teu objetivo, saber o que você quer e tudo mais. Você repetiu várias vezes a palavra propósito, e é engraçado porque quem trabalha com estratégia também trabalha com branding, né? Que é um elemento importante, que é a ideia de marca, que é basicamente não o que você vende, mas o valor que você gera, né, para a vida das pessoas, tal. E, em geral, todo empreendedor, e é engraçado porque eu tenho feito isso. Uma coisa que começou na cultura do empreendedorismo, que é o propósito, tem subido para grandes corporações. Então, tenho feito projetos de branding para grandes empresas que também começam pelo propósito. Então, cada vez mais a ideia de estratégia tem a ver com propósito, que tem a ver com qual valor você quer gerar para a vida das pessoas. Se você não tem clareza qual é o valor, porque às vezes as pessoas têm ideias e acham a ideia incrível, aí quando ela bota essa ideia no mercado, as pessoas simplesmente não ligam, ou porque é complexo demais, né? Tem tanta ideia boa, só que dá um trabalho. Você pensa assim, Uber, né? O Uber é simplesmente trocar o telefone, o ponto de táxi do bairro, por uma nova forma de mobilidade, que é ligar para alguém, saber quem é essa pessoa, te entrega uma série de valores. Mas aí eu acho que esse ponto de propósito é uma expertise que realmente quem está querendo empreender, isso parte muito de dentro da pessoa. Queria perguntar, talvez agora para o Tunico, para o Eduardo e para os três, assim,
beleza, o propósito eu tenho, agora eu não entendo nada de finanças, nada de recursos humanos, não entendo um caramba de plano de negócio. Normalmente as pessoas vão buscando outras pessoas e vão apresentando coisas de forma coletiva, contratam. Como é feito essa busca por aglutinar pessoas dentro do planejamento estratégico? Bom dia. Eu acho que a gente, lá na empresa, a gente passa por planejamento todo tempo. Todo tempo a gente está planejando, seja um evento, seja os próximos anos. Logo que eu cheguei na Campus Party, que foi final de 2015, a gente passou por um replanejamento da marca muito grande, porque foi muito legal chegar na Campus Party para trabalhar, porque cheguei lá e falei assim, olha, você tem aqui um planejamento já financeiro que é muito bacana, já tem aqui a Vivo, que patrocina com 5 milhões, tem também o Sebrae, que tem um convênio aí de 3,5 milhões, então você tem mais um custo de evento X, você tem que performar mais 1,5 milhão até o evento, e era agosto, né, de 2015, vender tantos tickets e falei, bom, legal, bacana. E daí eu entrei e uma semana depois a Vivo mandou uma carta dizendo que ela tirou os 5 milhões de patrocínio e um mês depois o Sebrae avisou que ia assinar aquele contrato um ano depois. E a gente estava num momento super agradável do país, né? Presidente para cair, todas as empresas se retraindo, né? E eu falei, caralho, o que eu faço agora, né? Então, assim, eu bati lá na sala do presidente lá e falei assim, cara, vamos bater um papo aqui. Chega aí. Esquece tudo que a gente combinou, tá? Esquece GM, esquece tudo que a gente falou até agora, bônus, meta. Vamos colocar essa porra de pé. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer orçamento base zero, vamos reconstruir esse evento e vamos colocar ele de pé, porque a gente não pode perder o calendário, a gente não pode perder a oportunidade, tem que manter a marca acesa com o nosso público. E ele falou, cara, é isso que eu queria ouvir, vamos embora, vamos fazer. E, de fato, a gente abraçou e conseguiu colocar o evento. E daí, quando passou o evento, comecinho de 2016 já, a gente conseguiu fazer o evento, até foi super, deu um lucro de 100 mil reais, não pagando nem a equipe que trabalhou, mas tudo bem, colocamos o evento em pé, continuamos, e depois a gente partiu para um plano de expansão para poder levar a marca para vários estados do país. Mas agora, por exemplo, a empresa que eu trabalho, que é a empresa que representa a Campus Party no Brasil, chama MCI, é uma empresa suíça, que está no Brasil desde 2007, já no mundo desde 87, é uma das maiores empresas de live marketing do mundo, presente em 60 países, 32 escritórios. Aqui no Brasil tem 220 funcionários, tem escritório Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, e somos em 14 diretores, e a gente decidiu fazer o planejamento estratégico para os próximos 5 anos da empresa. A gente contratou uma empresa para nos auxiliar nesse planejamento estratégico. A gente não sabe fazer o planejamento? Não, a gente sabe fazer. Mas onde a gente quer chegar, a gente quer dar um salto. Não quero ir do primeiro para o 15º degrau, como você citou aqui. A gente quer ir do 7º para o 15º degrau. Mas a gente contratou uma empresa para nos auxiliar. Eles já fizeram, a gente já fez uma rodada de reuniões, de encontros, já trabalharam quase uns 60 dias. Eles geraram mais de 600 slides muito ricos, mas muito ricos. Assim, eles mapearam mais de 80 concorrentes nossos no mercado. Mas eles poderiam ter feito isso sozinho? Não poderiam ter feito isso sozinho. A gente poderia ter feito isso sozinho? Dificilmente a gente teria feito, porque a gente tem o dia a dia, a gente tem coisa pra caramba para fazer todos, a gente acaba mergulhando na lama da operação do dia a dia. Então, hoje você tem vários tipos de planejamento. Você tem aquele planejamento onde, se você se sente apto a fazer, você pode fazer e tocar com a sua equipe, como você tem outros planejamentos que, às vezes, também não é demérito nenhum você trazer uma consultoria para te ajudar, que é importante você trazer uma cabeça de fora que consiga olhar. A gente está fazendo um planejamento para crescer organicamente e crescer 2,5 vezes o EBT da empresa. Então, é importante trazer alguém de fora para a gente conseguir alçar uns voos maiores. A gente falou
acho que vocês dois citaram sobre cenário, né? Que é um aspecto fundamental da estratégia. O termo cenário é engraçado, né? Porque ele vem do teatro, né? Vem de cena. E aí tem um aspecto importante que é entender o cenário, no fundo entender onde você vai atuar, né? A metáfora não é à toa, né? E aí vocês citaram muito esses aspectos de cenário. E aí, para pessoas que estão começando, que estão aí pensando... Porque uma consultoria, e às vezes as ferramentas das consultorias e todo esse aspecto de desenvolvimento de cenário, Price, bom, a Price para desenvolver um cenário, eu imagino a cifra. Mas como vocês sugerem para quem está aqui com a gente pensando, bom, eu quero desenvolver uma ideia, eu quero entender um pouco mais de cenário. Existem ferramentas, um bom desk research, baixar alguns tipos de reports na internet. Como vocês sugeririam para as pessoas desenvolverem cenários? Aí eu deixo aberto para quem quiser responder aí a respeito disso. Bom, nós somos todos. Acho que assim, você deu uma boa dica, Daniel. Tem muita informação disponível no mercado a custo zero. Na própria Price, no site da própria Price, ou da Strategy End, que é a antiga Booz Allen, que é nossa também, enfim, ou em qualquer dos nossos colegas de indústria, BCG, McKinsey, IBM, enfim, qualquer um deles, vocês vão encontrar um volume absurdo de informação, de estudos de mercado, locais, globais, análise de tendências. Agora, eu acho que, assim, back to basis, acho que você tocou num ponto absolutamente fundamental. E a gente ouviu bastante isso no primeiro bate-papo da manhã, e é o ponto de partida, é propósito. Né? O que define uma empresa, o que define a relevância de um negócio e de uma ideia que termina num negócio, ou começa num negócio, é propósito. Você tem que ter muita clareza de propósito sobre o que você quer, que problema, e esse é um ponto, que problema importante você quer resolver. É um baita de um clichê, mas é a mais pura e absoluta verdade. A gente vê isso todo dia em empresas. E você não pode criar o problema, né? Primeiro, não cria um problema. Tem empreendedor que gosta de ter uma ideia que ele cria o problema da ideia dele, né? Não, tem um problema que as pessoas não guardam balde direito em casa. Amigos, não é um problema. Assim, o cara joga o balde no canto lá. Então, assim, eu acho que muitas vezes, acho que existe um risco enorme dos empreendedores que eles gostam de criar o problema para dar relevância para a ideia deles, né? Exato. Acho que assim, enfim, de novo, o ponto é, encontre um problema honesto intelectualmente, né? Encontre de fato um problema importante, um problema relevante e resolva esse problema. O clichê é, o diabo está nos detalhes. Em empresas de qualquer tamanho, a gente vê isso todo dia. Sim, o diabo está nos detalhes. Por isso, ninguém sozinho resolve de verdade nenhum problema. Por isso que as melhores soluções, e a gente ouviu de novo bastante, eu fiquei super feliz com o primeiro grupo aqui, a primeira turma trocando ideia com vocês, passa por multicompetência. Ou seja, ninguém é dono da verdade, ninguém conhece transversalmente qualquer problema, qualquer situação, qualquer necessidade. Um exemplo bem bobinho, a Ericsson era cliente meu há quase 20 anos atrás. 20 anos atrás, para falar a verdade. Quando eles lançaram um celular que era literalmente... Na verdade, eles não lançaram, estava em dummy. Era literalmente igual a isso aqui. Fazia as mesmas coisas que isso aqui. Isso era 1998, tá? Por que não funcionou? Porque a gente não queria. Porque a gente não tinha internet, porque a gente não comprava pela internet, porque a gente não acreditava, porque a gente não confiava. De novo, isso parte de comportamento humano. Você pode ter a melhor solução do mundo por um problema que até existe, mas se não houver entendimento e adesão do ponto de vista cultural, comportamental, a solução vai para a gaveta, como foi a da Ericsson, depois ela vendeu a operação alguns anos depois, assim como a Siemens também vendeu, a Nokia quebrou, a Motorola vendeu e quebrou depois de vender de novo. Enfim, então, primeiro, tenha propósito. Segundo, identifique claramente um problema. A solução do problema passa por uma visão absolutamente holística para que ela tenha robustez e consistência. Não adianta ter o cara da tecnologia se não tem o cara que entende de mercado, se não tem o cara que entende de finanças, de projeções, de modelagem, de operações.
enfim, tenha uma visão 360 graus sobre o problema e sobre como você vai solucionar. Num time multicompetência, você vai ter fatalmente alguém que vai ajudar a construir cenário, que vai saber onde buscar as informações. Sim, Desk Research resolve 80% dos problemas. Pensar planejamento não é pensar, acho que assim, de novo, Daniel, os três foram super felizes, não é de como eu chego no 15º passo, é ter clareza de que eu quero chegar no 15º passo, mas saber como é que eu chego no passo 1 e no passo 2. Porque senão você não vai chegar no 3 se você não resolver o 1 e o 2. Acho que assim, passa por aí um pouco a questão de planejamento. Acho super importante essa questão aí de propósito. No nosso caso ainda, a gente como eu comentei, a gente se apoia muito numa ferramenta chamada teoria de mudança, que, né, você entende um problema, você vê qual é o objetivo que você quer, qual que é o sonho que você quer que chegue a esse contexto, né, após uma solução de problema, qual que é realmente o propósito que você tem, que você quer, qual o valor que você quer gerar com a tua empresa, e aí você vai cascateando, quais são os resultados que eu preciso atender, quais são as atividades que eu preciso fazer, quais são os recursos que eu preciso ter. E essa discussão, provocar essa discussão no empreendedor é muito importante, porque ele consegue entender essas suas atividades. A gente fala muito, você não vai resolver os problemas do mundo, você vai resolver um problema, mas ele está encadeado com outros problemas, ele está encadeado com outras atividades. Então, o quanto que ali você vai entender quais são as atividades que eu vou fazer, e eu vou focar, e eu vou ter um direcionamento, e quais são as atividades que eu preciso achar um parceiro que vamos jogar junto. Você vai, os dois vão ganhar com isso, e eu não vou ter uma estrutura inchada. O quanto que nesse processo, quando a ideia está clara, você já está nesse processo. Quando a ideia ainda não está clara, tem que ir para o mercado, pé na lama, você tem que conversar, e não vai lá perguntar aquela pergunta óbvia, você faria isso que o meu produto faz? Aí você já está induzindo, né? O quanto que você tem que ir, né, as perguntas empáticas que a gente coloca, né? Quando você vai fazer e vai colocar o contexto, e normalmente a minha trajetória foi sair do mundo corporativo. Eu falo que eu parei de beber, fui para um mundo de impacto social, e fui ter uma atuação muito forte na Ashoka, e a gente fez lá 3 programas de apoio a empreendedores. Então tinha desde uma parte de design thinking, de estratégia e de desenvolvimento humano. Então, as 3 coisas bem importantes. Então, você vai conversar, vai entender. Normalmente o empreendedor voltava assim: cara, eu nunca pensei, sempre achei que eu estava resolvendo o problema dele, e ele não está nem aí com isso, ele estava com outra coisa. Então, o quanto se conectar e ouvir, surgem vários insights, surgem várias coisas que vão te dar essa base. E aí você vai ter claro o teu propósito e vai montar toda a tua estrutura. Você falou uma coisa que eu queria, desculpa te interromper, para até estressar mais com você um ponto. Assim, a gente pensa estratégia normalmente, um sujeito sozinho, com o computador aberto, elucubrando, né, sobre o futuro, mas cada vez mais as estratégias são desenvolvidas de forma coletiva. Design Thinking é nada mais, nada menos do que se desenvolver estratégias através de metodologias. Queria que vocês, aí, se o Tunico também tiver alguma experiência para dividir, como vocês construíram, como se constrói a estratégia de formas coletivas. Bom, concordo com você. Hoje em dia, às vezes, a gente tem uma ideia sozinho, e dividindo com outras pessoas, conversando com outras pessoas, escutando, tendo a empatia de entender outros pontos de vista, você consegue traçar outros caminhos. Eu acho que quando você traça uma estratégia, eu acho que o mais importante de tudo é você inovar e se permitir errar. Porque, como os colegas aqui disseram, você vai mudar o plano, mas você vai mudar esse plano porque você vai errar. É óbvio, você não vai acertar em todos os momentos. E esse é o mais legal do mundo de hoje, porque as coisas mudam muito rápido. O próprio exemplo que você citou da Audi, que está aí já mudando. Eu acho que hoje todo mundo está vendo, já tem carro autônomo, e fica mandando vídeo um para o outro quando
faz lá um viral lá da Domino's com a Ford entregando pizza na casa do cara lá nos Estados Unidos. Eu acho que daqui a 15 anos a gente vai fazer viral quando a gente vê um carro sendo dirigido por um humano. Vai falar, nossa, olha que louco, um carro dirigido por um humano, Esse que cara medo. que pegou um Chevette da família, conservou e está dirigindo. Porque os carros vão se falar. Na hora que um carro for mudar de faixa, ele já vai avisar todos os outros que vão diminuir de velocidade, o carro vai mudar de faixa tranquilamente. Quando a gente vê um humano dirigindo, vai falar, meu Deus, não quero isso. Então, eu acho que o mundo vai mudar muito rapidamente. Está mudando muito rápido. Tem até a famosa Lei de Moore, né, que diz que a velocidade de processamento de um ano duplica em relação ao próximo ano. E é o que está acontecendo com a inovação. A gente está vendo aí que nos próximos 5 anos a gente vai viver inovações que a gente vivenciou nos últimos 50 anos. Então, cada vez mais, inteligência artificial, Big Data, a gente vê blockchain, tantas tecnologias vindo para o bem aí. Se permitam errar no planejamento, se permitam inovar e saiam da zona de conforto. Só saindo da zona de conforto é que vocês vão conseguir ter um bom planejamento. E tem um ponto assim, quando a gente fala de dinâmicas coletivas, às vezes, ao invés de você pegar um cara para fazer seu plano de negócio, outro cara para fazer recursos humanos, outro cara, pode ser desde uma consultoria seu amigo, cada vez mais a gente percebe que é mais fácil jogar todo mundo numa sala 2 dias, com metodologias claras, e dali você já tem diversas expertises já dialogando, e dali você já sai com um plano de negócio e um planejamento estratégico mais estruturado. Você tem alguma experiência nesse sentido, Eduardo? Sim, eu acho que tem as duas situações, né? Então, eu acho que tem essa imersão dentro de um problema, e você se propondo a trazer pessoas de fora, né, de fora ali da sua bolha, para exatamente trazer outros pontos de vista e você olhar. Então, você tem desde, né, mais tradicionais, que vão estruturar um canvas. Eu acho que para um empreendedor que está nascendo é muito importante, né? Você pensa no seu valor, você pensa em quem são os seus fornecedores, você pensa em quem são os seus clientes, qual que é os seus canais de atuação, você vai pensar na toda a tua estrutura de custos e a tua estrutura de receitas. Então, ao você montar um processo desse nessa discussão, você acaba ficando mais claro o teu propósito, o teu projeto, ou até quais são os pontos que eu preciso me aprofundar. Puxa, eu não sei nada disso, preciso descobrir quais são os meus canais para me aprofundar. E eu também vejo que existe nesse processo, né, imagino, independente do estágio, né, então, às vezes, eu tenho uma ideia, eu posso ser mais a pessoa criativa e não sei nada de gestão, ou pode ser uma pessoa que até tem uma ideia, mas é super organizada e precisa de um criativo, né? Então, como algumas combinações às vezes são importantes, mas quanto entender nesse time, qual é o fator importante dentro do teu negócio, né? Então, são pessoas, eu preciso de uma pessoa que vai estar mais linkada à gestão de pessoas, ou é a eficiência do meu processo. Mas, independente, obviamente que você não vai, então eu vou arrumar 7 sócios, aí vai ficar louco, né? Mas o quanto hoje você tem, eu estou bastante aí dentro dessa discussão do setor 2,5 que se diz, né, que força-tarefa de finanças sociais, é um movimento aí que está gerando muito conteúdo, vale a pena procurar e ver. Então, teve uma discussão muito grande no desenvolvimento desse setor, e quando eles pensam no desenvolvimento, para que se evolua, você tem ali as fontes de recurso, você tem os empreendedores, os negócios, e você tem aqui os intermediários, que até está se ressignificando um pouco essa palavra, né? Então, quanto empresas que facilitam essa união. Então, quanto uma consultoria que executa um papel importante numa grande empresa, mas o empreendedor está vendo, imagina, é inviável, mas o quanto que você está criando paralelos disso aqui. Então, para que esse suporte aconteça, você precisa ter uma estrutura. Então, desde empresas de marketing, de gestão, a parte burocrática, todo esse processo que estão se criando de uma maneira mais adequada. Então, para você desenvolver, tem coisas que você vai trazer para dentro da tua empresa, tem coisas que você vai trazer um parceiro,
e tem coisas que eu acho que você vai... E aí tem um processo mais individual e tem um processo de, como você mencionou, aí, de ferramentas para você poder, como foi falado aqui na conversa anterior, né? O processo colaborativo, para mim, vai atropelar o processo competitivo. É um processo assim exponencial, a quantidade de informação que você gera e compartilha, né? A gente, para mim, eu vejo assim um pouco o desenvolvimento da humanidade, que a gente aprende na 4ª série, um gênio pensou e criou aquilo. Então, o quanto que a gente cresce em cima de conhecimento. Então, o processo colaborativo de participação entre as empresas e você trazer outras empresas que já bateram a cabeça e vai de peito aberto e fala, ó, não faz isso, olha, então isso para mim é muito importante você olhar e buscar, porque todos, quer dizer, você vai ter surpresas ao ver quantas empresas estão realmente querendo ver todo mundo crescer. Só corroborando um pouco o que você falou, se a gente pegasse há 10 anos atrás, eu não sei se vocês já vivenciaram momentos, tinha, às vezes vinha alguém para você e falava assim, me passa o contato de não sei quem de tal empresa, você ficava todo temeroso e falava assim, pô, esse cara está querendo meu contato, esse cara quer meu network, esse cara está louco. Cara, hoje no LinkedIn você acha todo mundo, acabou esse negócio. Então, assim, é muito colaborativo, não tem mais esse negócio de está todo mundo criando junto, compartilhando. Na greve dos caminhoneiros, eu adiei um evento que eu estava fazendo em Brasília, que era Campus Party em Brasília, vai ser agora no final do mês, e quando, logo, uma semana depois, me ligou o PO, que é vice-presidente lá da Reed, que é um dos nossos concorrentes, falou, Tonicão, preciso almoçar com você, que eu quero saber de tudo. Quero saber qual fornecedor cobrou, quem não cobrou, como é que foi a sua experiência para... Se fosse no passado, as pessoas iam falar, não, meu concorrente quer saber disso. Pô, fui almoçar com o cara, contei tudo para ele, porque tem que dividir essas informações. Nós estamos vivendo a época da economia compartilhada, nós não estamos vivendo na época de guardar. Então, acho que isso corrobora muito com o que você falou. Acho que assim, só complementando, e voltando um pouquinho para o desafio do Daniel em relação a, usa-se metodologia de design thinking, que diabo é isso, enfim, nos processos. A gente tem uma junção de coisas importantes quando a gente fala de planejamento estratégico, e aqui a gente está olhando muito para empresas startups, scale-ups, ou enfim, que estão iniciando, estão discutindo a possibilidade de montar um projeto, um modelo de negócio. Primeira regra absolutamente fundamental, como o amigo Eduardo lembrou bem, eficiência e competência na modelagem de um negócio não mudaram, portanto, não joguem seus livros de administração no lixo, por favor. Canvas continua sendo fundamental, bom negócio continua sendo bom negócio, boa modelagem continua sendo boa modelagem, os princípios de boa administração definitivamente não mudaram. O que mudou foi a velocidade e a quantidade de variável. Vamos ter isso muito claro. Só subiu o sarrafo, você só tem que tomar a decisão mais rápido, portanto, errar rápido, aprender a conviver com o erro, e rodar o seu PDCA, que, aliás, é um conceito bem antigo também. Continua sendo premente para você ter sucesso do outro lado da janela. E trabalhar com mais variável significa capturar melhor informação, encontrar quais são as informações que fazem, de fato, diferença no teu negócio e fazer modelagens. Então, assim, primeiro, continue usando os velhos e bons conceitos do Drucker, de todos eles, porque eles continuam funcionando. Uma mensagem que, assim, de novo, aqui ficou super clara e que a gente começou no primeiro papo da manhã. Trabalhar em time colaborativo funciona não só na nova economia, não funciona só para startup ou scale-up, mas colaboração é um conceito de gestão praticado todo dia dentro de empresas, do tamanho da Unilever ao tamanho do tio Zé que vende pipoca aqui do outro lado da rua ou do botequim. É assim que você consegue rodar rápido, ser rápido, tomar decisões rápidas de maneira mais assertiva. O Daniel fez uma boa provocação, né? O oráculo, né? O Zezinho lá que fica atrás pensando, tendo ideias brilhantes. Puta, eu sou o gênio. Vão, mundo, façam. Acabou, não funciona assim. Você precisa ter, e a gente pratica isso todo dia, seja na consultoria, seja dentro dos clientes, seja com os clientes. Faz parte da construção de uma cultura de inovação, de uma governança de inovação dentro de qualquer empresa, de qualquer tamanho. Então, assim, grande empresa também pratica. E a que não pratica vai estar fora do mercado em muito pouco tempo.
Isso é muito fácil de a gente olhar e entender, basta olhar os players novos que tem no mercado disposicionando grandes indústrias, nem empresas. Funciona assim. Então, porque você sabe que outro dia eu tive, contar rapidamente essa história, eu tive num cliente, todo mundo cabeça branca na sala de reunião, né? Puta, que diabos é transformação digital, Juste, nossa, o que vai acontecer com o mundo? E eu contei um pouco isso que eu contei para vocês, quer dizer, as regras não mudaram. Agora, tem uma coisa importante que é o seguinte, isso vale para qualquer um que contrata a consultoria. Se vocês almoçassem mais, a gente teria menos trabalho. Esse é o fato. O dia que o diretor financeiro sair para almoçar com o diretor de operações, eu tenho um projeto a menos para fazer na vida. É verdade, vocês não conversam, não sei por que diabos. E eu falo isso para todos os meus clientes, eles não acreditam em mim. Eles me contratam porque eles não almoçam. É simples. Design Thinking é isso, tá, gente? Design Thinking é você botar na mesma sala, de preferência em mesmos níveis de staff, para não ficar aquela babaquice de briga de crachá, o diretor de operações ou o gerente, enfim, o que for. O cara de operações com o cara de RH, com o cara de tecnologia, com o cara de finanças, com o cara de marketing. Fala assim, cambada, o problema é esse, as hipóteses são essas, como é que a gente sai do lado de lá? Sim, e costuma dar certo. Em 4 horas saem coisas, você sabe, Daniel também e aí trabalha as na pessoas mesma sempre linha. terminam falando assim, nossa, adorei a experiência de conversar com as pessoas. Dá vontade de bater nas pessoas, eu Você entendo. assim, Agora, você sabe que é o sério, melhor de sério, tudo? Adorei Não, conhecer as pessoas que trabalham aqui. E o mais comigo, bacana é o nem sabia conhecer esse seguinte, sujeito. quando você põe os babacas juntos para discutirem, você tem um buy-in de 100% das pessoas. Quer dizer o seguinte, se eu tiver uma ideia fantástica, brilhante, que provavelmente não é tão boa quanto a tua, porque vocês criaram juntos e vocês conhecem melhor do que ninguém o negócio de vocês, basta que cada um traga a sua experiência, os seus problemas para a mesa, você não só sai com uma solução muito mais robusta, muito mais lisa, como você sai com todo mundo com a sensação de que ninguém é janela. Porque se o cara de lá tiver a ideia, eu vou tacar pedra pra cacete, porque a minha agenda é outra. Porque imagina que ele vai brilhar na frente do CEO. Né? Então, essa é outra vantagem que você tem quando você põe um time multicompetência para trabalhar e discutir um problema. Tá? Essa eu acho que é a sombra, né? Porque muitas vezes, se você vai para uma cultura colaborativa, não pode ser aquela cultura de colaborativa desde que me agrade, né? Que é o que acontece muito. Eu boto todo mundo para fazer junto, mas aí eles chegam a uma conclusão diferente da minha, eu tenho a ideia, então acho que a ideia é ruim, então vamos fazer um segundo ciclo, porque eu acho que não ficou bom, né? Fazer um comentário disso. Não ficou muito bom isso aí. Dentro do modelo da BenTV, a gente quer apoiar um tipo de projeto, né, que tem esse impacto, reinvestir o lucro, então tem uma proposta muito clara. A gente traz um investidor, é um investidor filântropo, ele põe um recurso e ele vai receber o recurso de volta depois de 4 anos, o principal. E a gente, quando amadurece esse projeto, no nosso empréstimo, a gente põe as metas de impacto social que ele se propõe a fazer, e que se ele vai cumprindo essas metas, os juros vai diminuindo, ele pode pagar juros zero. Então ele está trocando juros e correção monetária por impacto. Então, mas de uma maneira, eu não quero só subsidiar o impacto, eu quero que ele acompanhe todo mês o indicador. Eu quero que ele coloque dentro da empresa dele uma ferramenta de gestão. Ele tem um indicador, ele vai lá, não atingiu. Por que não atingiu? Daí discute internamente. Melhor. Então, o quanto você ter ferramentas de gestão é importante para você atingir o seu propósito. E nesse nosso processo de amadurecimento, a gente faz um processo colaborativo. Eu pego o investidor e falo, vem participar aqui. Você tem muito mais do que dinheiro, você tem muito mais recurso não financeiro para ajudar aqui. Eu trago outros parceiros que querem ajudar nesse amadurecimento. Porém, eu preciso de um comprometimento do negócio. Então, o colaborativo não é, vamos dar as mãos, vamos todo mundo lindo, que bacana. Não, é uma coisa de uma dedicação. Então, é efetivamente uma troca por um objetivo maior em várias situações. Então, eu tenho a minha ideia, é uma coisa, a nossa ideia é outra coisa. Eu estou me dedicando, ele vai. Então, o quanto o colaborativo também tem muita responsabilidade, né? Tem comprometimento e responsabilidade, porque as pessoas estão dedicando tempo. O tempo é tudo, né? Eu acho que são 2 pontos que são interessantes. Queria voltar só uma coisa que, falando também dessa questão de planejamento estratégico no mundo de hoje, a Isobar nós estamos refazendo o planejamento, uma agência global, etc. E uma coisa interessante é que a gente...
a gente sabe que o futuro da Isobar, no planejamento dela, não depende só dela. Então, nós estamos planejando a Isobar com um ecossistema de empresas, ou seja, a Isobar não vai sobreviver sozinha no mercado. Então, o planejamento estratégico da Isobar é um planejamento de ecossistemas de empresas que eu não sei quais são as outras, mas a gente já sabe quais são os expertises que a gente quer plugar nisso. Então, é muito normal. Cada vez mais é natural você fazer um planejamento estratégico já prevendo um ecossistema, ou já prevendo um hub, ou, né, já prevendo várias empresas trabalhando de forma colaborativa. E o segundo ponto diz respeito realmente a mensuração, KPIs, etc., que são fundamentais para o desenvolvimento de uma estratégia. E aí a gente tem uma série de dados, uma série de questões que podem ajudar vocês a desenvolver um planejamento. Mas se você não tem clareza quais são as atribuições ou quais são o que vai definir como, né, número o sucesso da sua empresa, fica mais complicado para desenvolver um planejamento, né? Eu acho que isso é super importante. Então, a gente, alguns projetos que você faz toda essa discussão do teu modelo de negócio, do propósito, equipe, mercado, infraestrutura, né? E aí você vai chegar lá num plano financeiro, né? Você vai montar uma estrutura de fluxo de caixa, o quanto um fluxo de caixa é importante, né? É a conta bancária, quanto o que a gente fala DRE, uma demonstração de resultado, é você olhar o seu negócio, para essa venda eu tenho esse custo, logo eu vou entender minha rentabilidade. Os dois no longo prazo são iguais, mas no curto prazo pode ser diferente. Então você precisa ter esses dois enfoques. Mas quando você vai montar esse plano, então eu quero que você faça uma projeção de 3 anos. Nossa, 3 anos, mas como? Não vou gastar tempo com isso, eu quero 6 meses. É aquilo que tem essa situação, obviamente, mais imediatista, mas é o que está pulsando. Mas os 3 anos é para onde você vai apontar o nariz. Então, eu estou olhando lá para frente, eu estou tentando vislumbrar, olhar quem é esse ecossistema, ou quem pode ser. Hoje eu não preciso de um parceiro, porque eu sou pequenininho, mas quando eu for grande, eu vou precisar de um parceiro. Então, deixa eu já ficar com uma antena ligada, né? Então, e aí, quando você consegue olhar para longe, e você vai revisar mais 100 vezes até chegar nesses 3 anos, né? Você tem que ir revisando, mas você está sempre olhando para onde você quer ir. E os indicadores são muito importantes, porque quando você estrutura isso, você fala, bom, legal, como é que eu vou saber se eu estou indo para aquele caminho ou não? Quais são os indicadores econômicos, sociais, de impacto, de pessoas, né? Então, todo esse processo de discussão vai falar, vamos medir isso e isso. E a cada mês a gente está vendo, essas são as nossas metas, e a cada mês a gente vai avaliando, vai ajustar o indicador, mas é uma maneira de ser um termômetro de você poder estar atento e poder fazer os ajustes necessários no meio do caminho. E inicialmente você vai prever 10 variáveis, daqui você vai descartar algumas e vão surgir novas. Então, estar atento e ter essa capacidade de flexibilidade é de um valor enorme para o sucesso de um negócio. Acho que esse é o ponto. Faz parte. Não é para ser assustador, não é para ser... O que eu faço agora? Puta, meu plano de 3 anos. Sim, é o plano de 3 anos. A margem de erro num plano de 3 anos, ela vai girar em torno de 20%, 25%, vai ser o número que for, dependendo do negócio, do mercado que você tiver. O importante é você ter os 3 anos como para onde eu estou indo. Acho que o Daniel falou muito bem, você retomou agora. Os seus 6 meses você procurar ser o mais assertivo e preciso possível, mas você entender de que, gerando angústia ou não, mudar rota, ou ajustar KPIs, ou mudar variáveis discriminantes, faz parte do processo de planejamento. Planejamento não é uma peça, não é uma obra fechada. É um negócio contínuo. O planejamento estratégico é algo contínuo. Você define uma meta de curto, de médio e de longo prazo e aquilo você alimenta todo dia, aquilo você revisa a cada X tempo, dependendo, de novo, da dinâmica do negócio onde você está, de 3 ou de 6 meses, ou de ano em ano. Tem gente que de 5 em 5 anos, depende, você tem uma indústria de bem de indústria de 25 anos de planejamento, é diferente. Mas o fato é, revisar plano estratégico faz parte do planejamento estratégico. Ele não é uma obra fechada, né? Então, assim, até como empreendedor, ter consciência disso, de que isso simplesmente faz parte do jogo, é importante, né? E tem variáveis que são suas e tem variáveis que você não domina.
como agora Exatamente. a alta do dólar. O que a gente pode fazer? Estourou, subiu. E as empresas vão ter que se replanejar e refazer o planejamento. E faz parte do jogo. Exatamente. Então acho que a gente, só recapitulando, então a gente falou um pouco de marca, de problema, de propósito, de estruturação colaborativa para empresas em ecossistemas. Falamos agora um pouco de KPIs, então são esses elementos que fundamentam um plano estratégico. E por fim, talvez pelo fato de eu ser de agência, sempre vem à minha cabeça, não adianta nada a sua ideia ser ótima se ninguém sabe, né? Se ninguém fica conhecendo a sua ideia, né? As pessoas só vão baixar seu aplicativo se elas saberem que existe, né? E aí a gente podia terminar um pouco essa etapa antes de eu ler as perguntas, falando de duas coisas que eu acho muito importantes. A primeira é comunicação, né? Cada vez mais a comunicação tem um ambiente mais complexo também, né? Tem gente que fala saudade daquela época da TV, do rádio, de jornal, né? Botava nos 3, seu negócio virava em 2 meses. Bom, e um último ponto que é produto. Tem gente que acha que o produto é o aplicativo. Eu trabalhei para várias empresas e falaram, desenvolvi um produto que é um aplicativo. Ô, colega, o seu produto não é o aplicativo, né? O aplicativo talvez é a tecnologia, a base, o canal que ele vive, né? Mas o produto é exatamente o valor que a pessoa compra um valor, né? Aquela boa velha história, quem compra homem, compra limpeza. E, às vezes, as empresas, as startups e as empresas de tecnologia têm uma dificuldade enorme de entender assim, se você é um sabão em pó, você vende limpeza, qual é o seu benefício? Porque é esse benefício que a comunicação bebe. Ok? A comunicação não anuncia um app, ela anuncia benefícios. Então, eu queria a experiência de vocês. O Campus Party é um produto, né? Qual é o benefício desse produtão aí, que eu já fui e gosto muito? Não é que eu sei qual é, eu tenho umas impressões, mas eu queria que você falasse. Campus Party é um produto, e na Campus que eu consegui encontrar o propósito, que você tanto falou aqui, que foi... Alguém aqui já foi na Campus Party? Olha que legal. Foi em Recife que a gente estava fazendo uma Olimpíada Brasileira de Robótica e eu conheci lá a Maria Eduarda, uma menina que ficou em primeiro lugar na etapa municipal de Recife. Daí ela foi para o estadual, ficou em primeiro lugar da etapa estadual. Daí foi para o nacional, ficou em primeiro lugar da etapa nacional. E daí foi para Frankfurt, representar o Brasil. Entre 180 países, ficou em 8º lugar. Maria Eduarda tem 9 anos, é negra, estuda em escola pública, sem recursos, moradora de favela. Falou para mim, tio, eu aprendi que eu posso salvar vidas brincando, porque eu construí um robozinho que tira corpos humanos do meio dos escombros de terremotos. Eu falei, caralho, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero encontrar esses talentos, porque a gente tem muito talento desperdiçado no Brasil, muito. E o grande propósito da Campus é você tirar jovens de dentro das periferias, das favelas, da marginalidade, que compete com o narcotráfico, com uma vida que ensina como construir uma casa em alto mar, né, que tem uma linda vista, mas afunda. E dá para eles essa sensação de pertencimento, tá próximo da robótica, do software livre, da ciência, da tecnologia, da inovação, dessa vanguarda de tecnologia da economia, e mostrar para eles que eles pertencem a isso, que eles têm como se desenvolver pessoal e profissionalmente. Esse é o grande propósito da Campus Party, essa é a grande missão, e foi lá que eu descobri meu propósito. Não saio de lá nunca mais. E o produto é conhecimento e experiência. A gente acaba deixando legados em diversos momentos. Acho que é a educação que a gente propõe, o empreendedorismo, o crescimento pessoal e profissional, que
você deixa para as pessoas, é o network que elas fazem, conhecem novos jovens, têm novas ideias, desenvolve a sua startup, cria uma startup, cada um vivencia um produto lá dentro. Acaba sendo um hub mesmo de várias comunidades tecnológicas. E aí tem um ponto legal que é de que maneira o propósito se transforma em produtos, porque cada vez mais produtos vão ser consequência de propósitos, né? Então, se você quer transformar a vida das pessoas, etc., para isso eu preciso educar, para isso eu preciso criar um espaço de troca de experiências e networking, aí você vai pensando de que maneira os produtos vão materializar esse propósito, né? Eu tenho um cliente que é Quero Bolsa, uma startup famosa aí. O cara teve uma ideia genial. Ele pegou todas as vagas que sobram de universidade, que a sala de aula fica vazia, pega e vem e revende mais barato para quem não tem acesso, né? Então ele tem mensalidades que custam 600, na plataforma dele custam R$200. Só que o propósito dele é fazer com que o país seja um país melhor através da educação. Então ele não é o propósito dele não é simplesmente dar bolsas para as pessoas. E aí ele entendeu que a primeira coisa, um produto que ele desenvolve é uma plataforma que conecta as pessoas às universidades. Aí ele entendeu a questão financeira, desenvolveu um produto ligado a finanças, porque ele entendeu quais são os problemas que as pessoas têm, mesmo com a mensalidade mais baixa, e ele está desenvolvendo agora um produto pedagógico. Então, assim, ele está querendo fazer com que o propósito dele realmente aconteça de verdade e, consequentemente, ele está pensando produtos para tentar cobrir todas essas lacunas que, de alguma forma, impedem ele de atingir o propósito. É hoje uma das startups, sei lá, talvez mais, que esteja aí num crescimento maior. Tá? Posso fazer uns comentários nisso? Claro. Eu acho que nesses dois pontos, né, tanto de produto como de comunicação, então, acho que o produto vai muito nessa linha do qual é o valor que efetivamente você está agregando, e quando tem, nesse mundo de impacto, tem várias organizações do terceiro setor que buscam ter uma autossuficiência financeira, ou que tem essa capacidade, né? Então, assim, e não é que uma é melhor ou a pior, na verdade, ela consegue entender que produto, que valor ela consegue agregar para alguém pagar por isso. E não obrigatoriamente quem está pagando é o beneficiário, né? Às vezes ficava um pouco dessa eu vou vender saúde. Não, você vai vender saúde para aquela pessoa, mas porque você está gerando um valor para alguém, para esse valor. Então, o quanto que você efetivamente estruturar um produto tem que estar vinculado a esse valor do que você gera, né? Então, projetos que a gente apoia, eu tenho uma empresa que chama Pano Social, que a gente sempre apoia a partir de um empréstimo, a gente não tem uma participação. Então, eles fazem roupas ecologicamente corretas, algodão natural, algodão orgânico, tingimento natural, e colocando e fazendo um processo de ressocialização de egressos do sistema prisional. Então, o produto deles é desenvolver uma tecnologia social de como é que hoje a gente tem um ciclo totalmente perverso, né, dos detentos, e eles voltam e tudo é feito para ele voltar para o crime. Como é que você faz ao contrário? Como é que a gente vai, já lá na cadeia, ele vai começar a trabalhar, porque ele sabe que lá fora alguém vai empregar e vai dar uma chance para ele efetivamente ele sair, e pode ser roupa, mas pode ser qualquer outro produto. Então, o produto realmente é a tecnologia social, ou microcrédito, acreditar no microcrédito no interior do Pernambuco. O produto dela não é dar dinheiro, o produto dela é dar condição, principalmente de mulheres e jovens, buscarem a sua autonomia ou buscarem o seu empoderamento, né, uma palavra bastante usada, mas que é... Então, mulheres que pegam empréstimo e não contam para o marido, não pode contar para o marido, porque, né, existe uma situação social bastante crítica, mas só que, de repente, ela começa a crescer. Quando vira o jogo, o marido, ela começa a ganhar mais que o marido, às vezes dá até um certo problema, mas o quanto que isso vai, inclusive, mudar o marido, né? Então, o produto, você está indo além não é a atividade que você faz, né? Então, ter essa clareza do produto vai também te ajudar muito na comunicação. Para quem que eu quero falar? Para quem que eu preciso falar? Eu não vou falar nos quatro cantos. Às vezes é bom, porque indiretamente chega lá, mas tanto né, quais são os mercados, quem são os clientes que eu preciso acessar? Ou eu vou ter
preciso de um financiamento para o meu projeto. Qual a clareza do meu modelo de negócio? Eu preciso de um doador, eu preciso de um empréstimo, eu preciso de um sócio, né? Então, o quanto entender isso vai te ajudar muito na comunicação para você ir atrás de uma maneira bem focada. Algum de vocês lida com agência? Eu sou agência. Vocês lidam... Eu fui agência. Eu sou agência. Você também é agência. É porque a gente tem uma Eu sou pergunta... agência de live marketing, né? Como a área de marketing... Se talvez o Eduardo seja o menos agência aqui. Se geralmente nessas instituições se existe uma área de marketing estruturada e se ela lida com agências, em geral nessas empresas ou instituições que vocês ajudam, financiam. Bom, lá na MCI a gente tem a área de marketing estruturada e nós somos a agência. Então, todas as áreas são integradas. A gente tem área de comunicação, tem área de planejamento, tem área de digital, tem área de criação, tem área de produção, é uma agência. Então, agência... É agência de live marketing. Então, a gente já tem o digital dentro, a gente só não faz above. Só a única coisa que a gente não faz. Uhum. Não, acho que quanto aquilo que eu falei, né, do surgimento e da necessidade do fortalecimento dos intermediários, essa é uma das indicações que saiu da Força-Tarefa, no sentido de o quanto é importante, né, essa questão da marketing e quanto que é impossível para uma startup ou uma empresa que vai 5 pessoas, 10 pessoas, 2 pessoas, vou ter uma área de marketing, mas o quanto ela precisa entender isso e quanto você está hoje tendo empresas que estão se estruturando para falar eu quero atender startups, eu quero atender empresas de impacto, como é que eu também vou repensar o meu modelo de marketing como um prestador de serviço para poder atender e efetivamente potencializar esses impactos pessoas que saem de uma empresa ou empresas que se propõem a ajudar, falar, legal, eu vou ter aqui, né, vão ajudar um terceiro setor eventualmente, ou até um negócio de impacto, mas o quanto que um pouco, né, a estrutura as situações básicas de administração ou de comunicação, elas permeiam todas essas organizações. Ela precisa ser adequada para cada tipo de modelo. Até um ponto, então, eu como agência, né, posso falar o quanto cada vez mais as startups se tornaram grandes clientes para as agências. Então, por essa necessidade, obviamente, de comunicação. Uma dica que eu posso dar para todos é que cada vez mais a agência também se abre a ser uma espécie de sócia, né? Existe um termo que chama success fee, ou seja, você paga a agência pelo seu crescimento. Ela vira um sócio seu. Então, ela não cobra pelo expertise dela, então ela vai desenvolver as campanhas para a sua empresa. Claro, tem que ser uma empresa que... O problema é que o terceiro setor é um pouco mais complicado, mas para quem vai realmente ter um negócio mesmo, pensando em lucro, muitas agências se dispõem a entrar e ela ganha a partir do seu crescimento. E à medida que você vai se expandindo, a agência vai crescendo junto. Existe uma coisa cada vez mais, principalmente para empresas de tecnologia, a estratégia de comunicação é, obviamente, digital, né? Para empresas que estão começando, a estratégia é, obviamente, digital, baseada nos princípios como sempre foram, né? Awareness, consideração e compra. Então, você primeiro precisa ser conhecido, para depois você ser considerado e para depois você ser comprado. Cada vez mais o consumidor utiliza search para compra ou para qualquer contratação. A nossa internet mudou demais, é uma internet baseada em search e feed. A internet hoje é feed mais search. E cada vez mais você tem, obviamente, dados e informações que te permitem falar com pessoas que, a princípio, já buscam aquilo que você está disposto a vender. E você começa, obviamente, falando com quem te busca, e depois você vai atraindo novas pessoas para a sua base, e assim você vai progredindo. Grosso modo, né, essa é a forma como se faz comunicação. Tem uma pergunta, acho que eu já respondi a pergunta sobre as agências, que estava aqui. Tem uma pergunta aqui para todos,
falando que o planejamento envolve várias variáveis, né, interdisciplinares, multidisciplinares, mas para quem não tem esse conhecimento aprofundado, responder os 5W e 2H ajuda? Sempre. Essa é a resposta. O quem, o que, para quem, é o who, why, whom, when, where, how e how much. Obrigado. Sim. São, Então a resposta é um sim regra, categórico. É uma regrinha boa, é uma regrinha boa, ajuda bastante. Eu acho que é sempre esse processo de... As ferramentas acabam tendo, talvez um pouco sendo mais específicas para um caso ou outro, mas todo o processo de você se debruçar sobre o tema e entender qual que é a sua origem, né? Então, quando você está falando do why, o porquê, então falando do propósito, da essência, então todo o processo de discussão e muito mais multidisciplinar, que exista essa possibilidade de você trazer parceiros, trazer pessoas, convide pessoas para vir discutir o teu projeto. Pô, eu vou fazer aqui uma rodada, você pode vir aqui? Vamos marcar um café, ainda paga um cafezinho ali, e a pessoa vai se sentir até bastante... Ela vai se sentir bem em poder estar ajudando. Então, você trazer esses pontos de vista, e aí, às vezes, tem duas pessoas que não são do teu negócio, vai ser melhor ainda. Mas o quanto essa contribuição... ela é uma entrega muito maior, porque ele se sente doando, e aí você acaba... Né, a técnica é para você poder extrair mais dessa conversa, e não ficar só um bate-papo. Muito mais para estruturar o raciocínio, ajudar a conduzir Exatamente. Uma discussão do que... E aí, isso é sempre bastante... Obviamente que daí você vai... Por essas ferramentas, qual que é o teu calo de hoje? Então, você pode pegar uma ferramenta mais específica. Mas... E como a gente estava falando lá fora, ninguém nasce planner, né? Então, você pode começar planejando só a sua vida financeira, planejando a sua viagem, planejando onde você quer chegar daqui a um ano, e você vai se acostumando a ser um planejador. E daqui a pouco você está planejando o seu negócio, fazendo estratégias maiores. Então... isso, eu acho que tem um ponto que a gente começou e é legal a gente encerrar, pelo menos antes das palavras finais de vocês, pensando isso. Mais do que tudo é uma cultura. Planejamento é uma cultura. É entender que é preciso saber o próximo passo. Você pode ser darwinista 100%, né? Assim, eu me adapto ao dia. Só que isso realmente vai te comprometer não só nas expectativas das pessoas, porque acho que quem vem trabalhar em empresa, seja ela grande, seja ela pequena, quer saber muito para onde essa empresa está indo. Eu ouço muito essas perguntas dentro da minha rotina, das pessoas que trabalham nos meus times. Assim, Daniel, como vocês estão pensando no futuro da Isobar? E se eu não tenho uma resposta, isso até desmotiva as pessoas, né? Cada vez mais as pessoas querem saber, para ela embarcar com você, ela quer saber para onde você está olhando, qual é seu norte, e esse é um elemento aí fundamental, tá? Eu queria que vocês dessem uma palavra final aí para eles, né, para a gente encerrar. Tem mais uma pergunta. Tá bom. Como não se perder ou perder o foco do planejamento estratégico sobre as pressões das inovações exponenciais? Bom, eu tenho uma má notícia para vocês. As inovações exponenciais só vão aumentar, tá? E a pressão também. A pressão, hoje em dia, você vê um monte de gente aí com síndrome do pânico, depressão. Isso não tinha no passado, né? É porque hoje a informação está cada vez maior aí, chegando muita informação, todo mundo quer se informar, saber de tudo. É impossível, tá? Vocês não vão saber de tudo. Por mais que vocês tentem. Quem trabalha com Big Data já está começando a falar em Small Data, tá? Porque é muito dado perdido por aí. Você tem que filtrar tudo. Você tem que filtrar o que você quer exatamente. Você tem que fazer. Então, take it easy, keep calm and go ahead. Carry on. Não adianta ficar estressado, porque Tem um ponto só a pressão vai aumentar muito. sobre Big Data. Aquela
aquela aula de metodologia de pesquisa que muita gente faltou na faculdade, tomar uma no bar, tal. Tem um ponto importante, gente. Mais importante que o dado é o fenômeno. Quando se estuda dados, as pessoas perderam no horizonte do vocabulário, essa palavra desapareceu. Então, assim, quando você pensa o envelhecimento da população brasileira, este é um fenômeno. Não importa os dados, o que importa é o fenômeno. E você pode explorar esse fenômeno em outros fenômenos. Você pode pensar assim, a sexualidade e o envelhecimento da população brasileira é um fenômeno dentro de um fenômeno. Então, quando você pensar em dados, fica muito claro qual é o fenômeno que te interessa e que os dados vão responder. Tá? Eu quero entender mobilidade. Mobilidade é muito amplo. Eu quero entender de que maneira crianças vão para a escola. Tá bom, é um outro fenômeno. Então, pensem não só no dado, mas pensem no fenômeno. Senão você vai se perder nesse mundo aí e vai dar tudo errado. Tenha um banco de dados e não um bando de dados. Exato, exato. Eu só queria, dentro desse contexto sobre inovação exponencial, piriri pororó, lembrar que tudo que existe de mais absolutamente disruptivo em termos de modelos de negócio, hoje em dia, você pode escolher qualquer exemplo, ele está associado a alguma tecnologia com madureza de pelo menos 10 anos. Tá? Então, não é a tecnologia que está mudando o nosso dia a dia, não é a tecnologia que está reinventando ou disposicionando indústrias inteiras. São modelos inovadores de negócio. Eles não estão definitivamente apoiados em ciência da NASA. Tá? O modelo do Uber, o modelo do Airbnb, qualquer modelagem algorítmica em cima de software feita e aplicada hoje em modelos que, de fato, estão desposicionando indústrias, estão apoiados em plataformas de tecnologias bastante maduras, testadas e comprovadas, senão parava em pé o modelo de negócio também. Tá? Isso acho que é importante a gente entender isso, porque é muito bonito a gente falar de startups que lidam com 10 milhões de dólares em negócios de 230 bilhões de dólares. Então, assim, calma lá, velho. As empresas têm o tamanho que têm por alguma razão. Né? O próprio Bitcoin, que todo mundo fala, hoje em dia já começa a morrer e todo mundo está mais preocupado com a tecnologia, com o blockchain, como isso pode ajudar na construção de negócios, cadeia produtora. Exato. Aliás, o blockchain é um exemplo fantástico. É o que eu sempre digo, cara, não joguem os livros fora, porque eles só trocaram de capa, tá? O blockchain é um negócio sensacional. Todo mundo, puto, o blockchain vai mudar o mundo, vai para um monte de coisa, menos para banco. O custo de intermediação bancária hoje na CETIP é uma fração milionésima do que se eu jogasse a CETIP, que é a Câmara de Compensação Interbancária, no lixo, e botasse o blockchain. Porque o consumo de energia que o blockchain precisa para processar em rede o volume de dados transacionados num sistema bancário, por exemplo, do tamanho do brasileiro, é inviável economicamente. Então, não. A tecnologia do blockchain hoje, do jeito que ela existe, tal qual ela não substitui o modelo de intermediação interbancária, de câmara de compensação. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Agora, você quer pensar o blockchain do jeito que ele é hoje, com o nível de maturidade que ele tem tecnológica hoje, para fazer rastreabilidade alimentar, beleza, lindo, maravilhoso. O volume de transações é ridiculamente menor do que a quantidade de transações que existem sistêmicas numa câmara de compensação bancária de um país do tamanho do Brasil. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas verdades que vêm da tecnologia, porque vale descer um pouquinho. Né? Não, eu queria fazer duas questões complementares. Eu venho das ciências humanas, né? Meu mestrado é em antropologia, meu doutorado é em filologia, uma ciência que quase ninguém conhece, mas é a ciência que estuda o conhecimento. Tá? A vida humana não é linear, nunca foi. Tá? As pessoas estão voltando a ouvir disco de vinil, amigo. Yes! Então, assim, a vida humana não é linear. Nunca foi. O pessoal voltou a gravar mensagem no WhatsApp, né? Parece Nextel, né? Que você ficava gravando mensagem, então, né? o walkie-talkie, né? Então, a gente pensa que... quando a gente falou muito de propósito, essas coisas exponenciais, existe toda uma cultura de tecnologia que é uma cultura, é como se fosse o rock and roll, as pessoas embarcam nisso, piram nisso, mas é uma cultura, tanto quanto uma religião, uma cultura, etc. E como toda cultura, tem muita fantasia em torno dela.
tá? Por isso, quando a gente fala muito de propósito, a tecnologia pode mudar à vontade, mas enquanto a gente não for substituído por um outro animal, ou os robôs não nos dominarem, seres humanos vão nascer, vão precisar aprender, vão precisar ser educados. Então, quero bolsa, pode ser blockchain ou o que for, ele parte de um propósito que independe da tecnologia. Então, toma muito cuidado sobre esse aspecto. Assim, construa empresas para seres humanos. Né? Diz que o próximo animal vai ser o polvo gigante que vai dominar a humanidade. Então, assim, ou já pense no polvo gigante e construa algo para ele. Mas o ser humano é o elemento central e a tecnologia, gente, assim, é incrível como o que se previa 20 anos atrás sobre tecnologia. Quando a internet chegou, em 1995, eu era um estudante universitário. Mas ali, é derrubar tudo, e o ser humano resolveu reconcentrar o seu consumo de informação numa rede social que tira foto e numa outra que você fica postando. Fora isso, ele fica procurando coisa no Google. Então, assim, o ser humano, às vezes, ele surpreende e ele não topa ir além. Daqui a pouco ele inventa aquele aplicativo que você vai poder falar simultaneamente com a pessoa, né? Então, acho que tem um ponto assim, e tem uma outra questão assim. Eu acho que as pessoas vão ficar de saco cheio da internet se ela continuar desse jeito. Eu já estou começando a ficar de saco cheio de internet. Eu tenho 2 celulares, é insuportável. Então, assim, acho que quando a gente tem um olhar humano e planeja estrategicamente para os seres humanos, acho que a chance de a gente desenvolver coisas bem interessantes. E tecnologia é prateleira. Você compra, troca, mexe, por aí vai. Eu queria voltar lá na pergunta, né, do foco. Eu concordo, assim, e aí eu tendo a lidar com projetos menores e são mais locais, pé no chão. Então, é legal de você ver as grandes tecnologias, mas elas, né, têm um tempo de maturação e às vezes uma desconexão muito grande com ali o consumidor final ou o pequeno empreendedor. Então são mundos às vezes um pouco diferentes, né? Então você tem um projeto, vai montar um plano de negócio. Se você está pensando que essas tecnologias vão te atrapalhar a montar um plano de negócio, tem alguma coisa errada, né? Pô, você não vai ficar um ano montando um plano de negócio. Você tem que ter um foco. E, para mim, eu sempre vejo um plano de negócio como uma ferramenta para você. Então, você começa a montar, você tem umas variáveis, aquelas que você não sabe, você chuta. Você chuta e anota, chutei. E vai montando. Tem um conceito em economia que chama ceteris paribus, que é condições naturais de temperatura e pressão. É o vulgo, cara, aquilo que eu não consigo definir, definido está. Tchau. Você estima, é melhor do que chuta, você estima, e depois fala, legal, preciso correr, como é que eu vou melhorar essa minha estima? Mas eu montei uma ferramenta completa. Eu estou vendo que se eu vendo mais, eu preciso de mais pessoas, eu preciso ter um parceiro maior aqui. Então, você começa a entender a ferramenta como um todo. Montei. Tá, eu tenho certeza que tem um grau de erro grande. Legal, então agora eu vou pesquisar para melhorar essa minha estimativa. Então, ter esse foco e agir rápido e poder testar, então acho que essa é uma situação importante de não ficar, né, filosofando e a ponto de passar, não. Vai, o que você não sabe, testa. Mesmo nas grandes empresas, essa dinâmica de revisão de plano, de estratégia, está ficando cada vez mais comum. Antigamente se revisava de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. Hoje é cada vez mais anualmente. Você senta, revisa, repensa. Então, é um dinamismo. Nesse ponto, eu acho que é uma evolução natural. Assim, está se tornando cada vez mais dinâmico. Todo tipo de conhecimento e todo tipo de... Quando você preenche um plano de negócio e se estrutura a partir dele, mas é muito natural você ir revisando e alterando e mudando, porque aí, obviamente, a gente tem uma mudança de dinâmica muito grande. Tá? Vou dar um tempinho minutinho para cada um deixar a sua mensagem final. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a presença, a participação de vocês, ao Nibs, ao Bruno, a todo o time, aos meus amigos aqui de cadeira. Eu acho que assim, se vale como mensagem final, acho que o Daniel foi muito feliz num ponto, assim, todo o resto da galera, mas assim, pense no usuário, pense no teu cliente, pense no ser humano, desenvolva, seja qual for a solução, centre ela no entendimento real, honesto, verdadeiro das necessidades e dos problemas do ser humano.
Isso é o que define não só o propósito, mas lhe garante um bom caminho adiante. Porque, de novo, tecnologia ela muda todo dia, não vai mudar um cato só na tua vida, porque você troca e ela é barata e ela é acessível, assim como o dinheiro. Entender honestamente, verdadeiramente, quais são as necessidades humanas e resolver problemas verdadeiros humanos é o grande caminho e o grande, pelo menos, começo para um bom planejamento estratégico. O resto, o Google tem um monte de modelo, inclusive o 5W2H, Samsung usa para qualquer coisa hoje em dia, então, assim, é uma mega companhia. Todo o resto do Google ajuda. De novo, entenda o ser humano, a necessidade humana e desenvolva a solução a partir disso. Okay? Então, assim, boa sorte para vocês, sucesso, uma boa tarde. E obrigado mais uma vez. Eu acho que o objetivo de desmistificar o planejamento estratégico, eu acho que é uma coisa bem importante. Apesar de eu gostar muito de números, eu sempre tento passar isso para os empreendedores. O ser humano, eu queria falar duas coisas sobre cultura. Uma é a cultura interna da empresa, como isso é importante e como o empreendedor precisa se olhar e entender a responsabilidade que ele tem, porque ele coloca uma cultura dentro da empresa. Se ele não estivesse olhando, o jeito de ele ser, ou de ele montar, ele coloca então, quanto também ter um feedback, como é que eu falo? Ter uma resposta, né, a gente precisava pôr uma legenda aqui, foram falados vários termos em inglês aqui, que não, né, nem sempre são claros. Né? Então, o quanto você conversar e pedir para as pessoas fazerem uma avaliação de você, isso é tão para você poder pensar nessa cultura. E o outro lado da cultura é estar aqui no Unibis hoje falando de empreendedorismo. Então, já tive conversas com o Bruno nesse sentido, né, de quanto no setor de cultura também ter mais um modelo de negócio, né? Então tem hoje bastante na parte de patrocínio e desses incentivos, mas o quanto também você poder desenvolver a cultura a partir do empreendedorismo e de negócios, acho que é também um caminho muito saudável e muito importante para o nosso país, porque isso você também direciona, tem uma curadoria da cultura, que, né, você tem o empreendedorismo, as pessoas consumirem isso, no fundo elas estão incentivando a cultura que elas querem ter e que elas querem para o nosso país. Boa sorte para todos e estou à disposição quem quiser bater um papo. Bom, é isso aí, acho que já falaram acho que quase tudo. Gosto muito da cultura também de empresa, acho que é muito importante isso, cada empresa ter a sua cultura. A gente falou muito de tecnologia, acho que uma coisa muito importante das tecnologias é que elas se conversem, muito importante para o seu planejamento, acho que é uma mensagem que tem que ficar aqui, para que, eu adoro quando eu entro em site que fala lá, preencha seu cadastro já com Facebook ou LinkedIn, que você dá um clique e pronto, já está com todos os seus dados lá. E é isso, obrigado. Se alguém quiser falar comigo, vou estar à disposição aí, estou em todas as redes sociais aí como Tonico Novaes, LinkedIn, Twitter e etc. Por favor, não me deem cartões de visita, porque eu chego no escritório e não lembro quem é quem, é horrível. E você fica olhando para aquilo e não entende muito bem. Então, me achem nas redes sociais, que pelo rosto e conversando é mais fácil. Obrigado. Então, gente, muito obrigado. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para essa desmistificação do planejamento estratégico. Obrigado pela Unibis e muito sucesso aí para vocês, hein? Espero que vocês impactem positivamente a minha vida, né, como um ser humano. Ok? Obrigado. Okay.